Oi, pessoal, vamos falar hoje aí de um tema que às vezes não é muito falado no colégio, que é o romantismo, né? Eu não vou falar só da arte do romantismo, eu vou falar da história do romantismo. A arte romântica, ela vai ter o início no mundo ali com a Revolução Francesa, após a Revolução Francesa, Segunda Revolução Industrial, século XIX, o final do século XVIII, começo do século XIX, e vai ter a substituição daquela arte da razão clássica pela arte da emoção. Então, a arte romântica é a arte da emoção, a arte do individualismo, a arte do abstrato, né? Ali no romantismo tinha algumas características muito importantes naquela época, que era o casamento, a religião e a pátria. Então, após a Revolução Francesa, vai ascender na Europa, principalmente, um nacionalismo muito forte. E uma das bases do nacionalismo que estava surgindo forte na Europa ali era o romantismo, a arte romântica, que tinha como princípio o casamento, a família, a religião e a pátria, né? E também tinha como característica naquela época a liberdade de expressão, o individualismo, a liberdade de criação e tantas coisas que na época a arte romântica, do romantismo, trouxe ali com a ascensão da burguesia, substituindo a nobreza ao poder. Então, o nacionalismo, conservadorismo, liberalismo sempre andaram de mão dadas com os princípios do romantismo, né? Que é o casamento, a família e a fé em Deus. E esse era um dos grandes pilares do nacionalismo em toda a Europa do século XIX. Tinha poetas ali como Victor Hugo, né? Que foi um dos grandes poetas ali do século XIX, o poeta escritor francês, né? Mas o romantismo, ele, como ação, ele é muito, mas muito anterior à Revolução Francesa e à Segunda Revolução Industrial. Vou citar alguns exemplos lá da história antiga, mitologia grega, né? A história de Orfeu. Orfeu que perde a sua esposa, que ela cai num covil de serpentes, é picada e morre. E ele, não aguentando a perca da sua amada mulher, Orfeu vai ao Hades, onde ficavam as almas dos mortos, segundo a mitologia grega. Ele vai tentar convencer a Hades a liberar a alma da esposa dele para que ela volte para o corpo dele e volte a viver na Terra. E aí ele tenta fazer um acordo com a Hades, mas ele acaba não conseguindo cumprir o acordo com a Hades e a alma da noiva dele fica presa ali no Hades por toda a eternidade. Né? A gente vê nas histórias bíblicas também a história de Moisés, que teve uma grande esposa ao seu lado, Abraão e Sara. Abraão, que Deus tinha dito para ele que dele faria uma grande nação, e Sara, muito idosa já, com mais de 80, 90 anos ali, não conseguia dar filho para ele, teve filho com uma concubina, foi Ismael, depois vai ter o Isaac, o filho quase 100 anos de idade, ele vai ter um filho com a Sarai, ou a Sara, né? Então, uma grande perseverança do Abraão em esperar até a velhice com a sua esposa Sara. O seu neto ali, o Jacó, 14 anos, tendo que trabalhar para poder casar com a Raquel, né? A mulher da vida dele. Né? José, de escravo no Egito, vira governador do Egito e casa com uma sacerdotisa da nobreza do Egito. Então, na história antiga a gente via muitas histórias de romantismo, de amor, de perseverança, porque está dentro do princípio judaico-cristão, né? O romantismo, o amor, a fidelidade, o homem, né? Tendo a esposa como o próprio Cristo ensinou, né? Com alguém que anda ao lado dele. Então vem muito do passado essa influência que vai ter na arte romântica do século XIX. Na Idade Média não foi diferente, predominância a fé católica, a teocracia católica, né? Você vai ver o surgimento no sistema feudal daqueles homens lá, os trovadores que andavam a cavalo, tocavam violino, faziam poesias para as suas futuras mulheres, esposas, namoradas, né? Se arriscavam, atravessavam florestas, né? Para poder fazer essas poesias, essas canções para as mulheres que eles amavam na época. E também os duelos que existiam, né? A luta de espada, duelar por uma mulher ou outra, né? Então o romantismo ele vai passando como ação, né? Da Idade Antiga para a Idade Média, chega na Idade Moderna ali, com o maior dramaturgo da história, o grande William Shakespeare, né? No seu inesquecível romance Romeu e Julieta, onde ele termina a história de uma forma dramática, né? Mostrando que
a eternidade iria unir os dois que se amam. Os dois se suicidam, porque ninguém queria que eles se casassem, famílias não permitiam. Aquela velha história, né, daquele preconceito ali de classe que tinha muito naquela época, né, que interferia muito. Infelizmente, eles tinham que lutar contra tudo e contra todos e acabaram aquele final trágico, mas os dois morreram no poema ali de William Shakespeare, né, na dramaturgia de William Shakespeare, que foi o que dominou ali a era da Idade Moderna, seus poemas, seus romances, suas histórias, né? Então a Idade Moderna também ali com a ascensão dos estados nacionais modernos vai ser uma época de muito romantismo também. E a gente aí chega assim no século XIX, já na Idade Contemporânea, né, com o romantismo como arte agora, substituindo a arte clássica ali, já agora a emoção, o individualismo, a arte abstrata, né, o escapismo, a fuga da realidade, né, e também uma arte que já focava no relacionamento homem e mulher, né, como eu falei no começo do vídeo, né, a ascensão da burguesia. A burguesia tinha o romantismo como ideologia e tinha também o nacionalismo, o casamento e a religião como princípio. E no Brasil não foi diferente. Século XIX, o Brasil teve aí José de Alencar, o seu poema Iracema, Visconde de Tauná, Manuel de Antônio de Almeida. Eu sempre digo que o Brasil começou num grande caso de amor, né? Caramuru e Paraguaçu. Caramuru era um português, né, que tinha um outro nome, que naufragou, um náufrago, né, que foi achado entre as pedras, né, por isso ele recebeu o nome de Caramuru. E em vez de ser devorado num ritual antropofógico, como era costume dos índios naquela época, a Índia Paraguaçu se apaixonou por ele por ela, eles se apaixonaram. Ele levou ela para a França, imagina, né? Ela foi batizada na Igreja Católica, recebeu um nome cristão, casaram, só que ela não se adaptou muito a viver na Europa. E aí, como prova de amor, o Caramuru, né, volta para o Brasil com a sua Paraguaçu e acabam vivendo na Bahia ali, vivendo como índios mesmo, né? Eles estão sepultados ali numa igreja na Bahia. O Brasil começou num grande caso de amor, Paraguaçu e Caramuru, Caramuru e Paraguaçu, primeira história de amor do Brasil. No século XIX, então, os romantistas brasileiros vão se destacar. Aí chegamos no século XX, foi um século de muitas guerras, mas o romantismo também esteve presente ali, com a invenção da rádio ali, as rádios nas suas telenovelas, as revistas românticas. A gente pode ver também quando surgiu a televisão, as novelas, né? E também grandes histórias, né, românticas aí do século XX, né? Homens que marcaram a história, seja do Brasil ou do mundo, também tiveram grandes histórias de amor. Até os autoritários também amam, né? Luiz Carlos Prestes, que veio ao Brasil com a comunista Olga Benário, uma espiã da Alemanha aqui no Brasil, amando do Stalin, né? Era para ser um casamento só arranjado, mas eles acabam se apaixonando e tendo filhos. Até na Alemanha nazista, né? Goebbels, o ministro da propaganda nazista, se apaixonou por a sua amante, uma atriz da Tchecoslováquia, chamada Lívia, e eles acabaram não tendo a permissão do Hitler para consumar o relacionamento. Ela vai embora para o seu país, né? E então até os autoritários também se envolveram nas grandes paixões no século XX. E hoje, infelizmente, o romantismo ele está em queda no mundo e no Brasil, né? Porque hoje, no mundo mais progressista, que chamo, né, tudo que é ligado ao nacionalismo, aos valores judaicos cristãos, é colocado em descrédito e é tentado se desconstruir. Isso começou ali nos anos 60, né, com aqueles movimentos da revolução sexual, né, se começou a se pregar mais do que o sexo livre, que uma pessoa não precisava de outra, você pode ser feliz sozinho, a mulher também pode ser feliz sozinha. Então os valores judaicos cristãos eles foram começados aos poucos a serem deturbados. O próprio conceito de família mudou muito no século XX, metade para cá, inclusive agora no século XXI muito mais ainda. Mas é isso aí, então o mundo passa por transformações, mas o romantismo verdadeiro ele mora em nossos corações. E não importa se o mundo está se transformando, o que é puro, o que é verdadeiro é eterno, né? E depende de cada um de nós cultivar dentro de si.
Então, grandes obras na história, grandes momentos na história, a história do romantismo, então, relembrando, terminando esse vídeo, como arte na Revolução Francesa e como ação desde o princípio da humanidade. Então, são valores que têm que ser cultivados para aquelas pessoas que são cristãs, conservadoras, para aquelas pessoas que são nacionalistas, né? E que cultivam os valores, né? Que o tempo conservou e que o tempo testou. Valores que se passaram de pai para filhos por várias gerações. É isso aí, pessoal. Foi só um videozinho aí para vocês entenderem sobre a história do romantismo, né? Que ele não surgiu só como arte no século XIX, ele surgiu como ação e passou por todas as etapas da história da humanidade, inclusive pelas mitologias gregas do passado. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.